queridos irmãos e irmãs que acompanham este canal de reflexão bíblica, a paz do Senhor. Hoje é segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum. E a liturgia nos traz como texto para a nossa reflexão o Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, dos versículos 16 a 30. Esse texto diz respeito à salvação anunciada por Jesus como cumprimento da Escritura. Esse trecho do Evangelho narra a pregação de Jesus na sinagoga de Nazaré, onde ele anuncia seu projeto messiânico, mas é rejeitado pelo seu povo em sua cidade natal. Lucas contextualiza essa narrativa em ambiente religioso judaico. Jesus era um judeu e, como tal, participava das reuniões nas sinagogas em dia de sábado. Uma dessas reuniões sinagogais consistia na leitura de passagens bíblicas e sua explicação. Depois de ler alguma passagem da lei, lia-se um dos profetas. Então o chefe da sinagoga era quem designava aquele que devia fazê-lo. Depois de lido, a mesma pessoa ou outra era convidada a comentá-lo. Bem, no sábado Jesus foi convidado a fazer a leitura e explicação da passagem dos profetas. Para isso se levantou. Deram-lhe o livro do profeta Isaías e a passagem que ele leu resume, de certa forma, não apenas o projeto messiânico que ele vem instaurar, mas aqueles que o acolherão ao longo do Evangelho segundo Lucas. A citação do profeta Isaías, inserida por Lucas nesse trecho, corresponde à junção de dois trechos desse profeta, Isaías 61, versículos 1 e 2, e Isaías 58, versículo 6. O sentido literal do texto de Isaías é o de um profeta mensageiro que anuncia a Israel uma série de benefícios. Ao ser inserida aqui neste contexto, adquire um novo sentido. Bem, a partir disso, faço algumas observações a esse texto lucano. Primeiro, o começo da citação em que diz que o Senhor o ungiu é frase que pode referir-se a uma missão ou consagração profética. A menção da unção e obra do Espírito Santo sobre o profeta nos remete ao batismo de Jesus. A descida do Espírito Santo sobre Jesus, naquele contexto do batismo, equivale a uma unção, a uma consagração em vista da missão messiânica. Ao mesmo tempo, a afirmação dá a chave de leitura do ministério de Cristo. Quer dizer, toda a sua atividade messiânica se encontra sob o sinal do Espírito Santo. Bem, neste texto lido por Jesus, Lucas quer transmitir aos seus leitores que Jesus assume a missão de anunciar o ano jubilar em favor dos pobres, presos, cegos e oprimidos, ou seja, aos Anauim, os pobres do Senhor, aquelas pessoas que, sob o peso de situações insustentáveis, se confiam a Deus, esperando dele a salvação. Pois bem, é Jesus quem realiza essa missão. A importância do tema da libertação é um outro ponto que quero ressaltar aqui. O autor do Evangelho vê toda a missão de Cristo, o seu operar e ensinar, como um evento de libertação. Libertação dos males físicos e sociais, libertação do egocentrismo, da sede de poder e da falta de comunhão com Deus. É a salvação na sua integralidade que Jesus carrega e oferece a todos de forma indistinta. E um outro ponto que quero ressaltar é o acento posto sobre a palavra como proclamação de um feliz anúncio. A atenção se volta sobre a evangelização. Jesus age eficazmente mediante a sua palavra. Ela muda os corações e as situações. Nela se espelha a realidade eclesial, ou seja, a realidade da comunidade. É mediante o querigma que a salvação vem atualizada no mundo. O Espírito Santo é dado para tal fim. É na força do Espírito Santo
que a proclamação de Jesus opera a libertação anunciada e, da mesma forma, essa ação na vida da comunidade. Bem, depois de lido e devolvido ao ajudante, Jesus faz seu comentário ao texto. E então diz: hoje se cumpre esta escritura que acabais de ouvir. Interessante observar aqui, o termo hoje introduz importante tema lucano, o hoje da salvação, tema que perpassa todo o Evangelho. Ou seja, o tempo definitivo da salvação anunciada pela Escritura, a era messiânica, realiza-se em Jesus, no hoje da salvação. E não só isso. Aqui também se apresenta a reação do povo, prefigurada pela reação dos citadinos de Jesus, rejeição por parte dos judeus e a acolhida dos gentios. E as duas figuras proféticas que aqui são ressaltadas, Elias e Eliseu, ilustram essa rejeição por parte do povo judeu e a abertura dos gentios à salvação oferecida por Jesus. Então aqui o evangelista ressalta através dessas duas figuras proféticas que em seu tempo foram rejeitados pelo seu povo e anunciaram a salvação entre os gentios. Isso quer dizer que diante da ação de Jesus é preciso decidir-se: acolhê-lo como o enviado de Deus, na simplicidade do filho de José, ou rejeitá-lo por não entender nem aceitar seu modo de ser e agir. Isso significa ver além das raízes humildes de Jesus, algo que requer fé. E os contemporâneos de Jesus não são diferentes das pessoas que viveram na época daqueles profetas, Elias e Eliseu. Cabe a eles, no hoje da salvação, superar suas próprias expectativas para acolher a salvação de Deus concretizada em Jesus Cristo. Assim como nós, para nós hoje. Acolher Jesus significa assumir seu projeto salvífico, a restauração da vida em todas as suas dimensões, a restauração da vida a todas as pessoas de forma indistinta, pois a salvação que Cristo oferece, ela é universal e quer restaurar a pessoa integralmente. Que o Evangelho de hoje possa nos iluminar em nossa caminhada cristã e em nosso agir missionário.